esta Santa Missa, nesta quarta-feira. Estamos na liturgia, na 18ª semana do Tempo Comum, e trazemos hoje motivações pastorais da nossa Igreja Diocesana, aqui em Sete Lagoas. Então nós estamos na missa mensal da UVS, eu estou vendo as camisas da UVS aqui. E elas não estão no giral, os membros da UVS estão aqui. A UVS que tem feito um trabalho tão importante na nossa diocese, na promoção vocacional e no apoio ao nosso seminário diocesano para a formação dos novos sacerdotes. Padre Glauco, que assessora a UVS, também hoje propôs que aqui fosse a missa mensal, como acontece nesta quarta-feira, nas missas aqui celebradas. Depois, uma segunda motivação foi proposta pelo próprio movimento Equipe de Nossa Senhora, para nesse processo de implantação na diocese. Hoje é a primeira missa que o bispo preside, nesta fase inicial da implantação das equipes. Então, as equipes, a primeira direção do movimento nos procurou na Cúria Diocesana, demos o acolhimento para a chegada das equipes na diocese. Depois, os representantes das equipes tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho de evangelização das famílias, realizado pelas equipes de Nossa Senhora, para todos os padres da diocese, na reunião do clero. E por livre adesão, propusemos aos padres que dispuserem, e entenderem a importância desse trabalho de evangelização das famílias, que se dispusessem a serem sacerdotes conselheiros espirituais das equipes. Hoje nós estamos nessa fase de fazer a experiência, a chamada experiência comunitária, que é a primeira fase de implantação, nesse caso é o terceiro passo. Foi dito ao bispo, que deu abertura, foi apresentado aos padres da diocese, propondo o acolhimento, e agora as equipes começam a se estruturar na diocese, primeira fase, depois segunda fase, pilotagem, e depois terceira fase, equipes propriamente ditas evangelizando famílias. Então quero me alegrar na vida da Igreja Diocesana, por contar com mais esse serviço de evangelização às famílias, através das equipes de Nossa Senhora. Evangelizar família é o que conta. A ferramenta, queremos todas. Queremos todas. Por isso a comissão Vida e Família. Essa comissão agrega todas as forças vivas da igreja que estão a serviço da evangelização da família na diocese. Se é ECC que está evangelizando família, palmas para o ECC. Se é a Renovação Carismática que está evangelizando família, palmas para a Renovação Carismática. São as mães que oram que estão evangelizando famílias, palmas para as mães que oram. É a pastoral familiar propriamente dita, formando grupos de vivência familiar, todo o nosso apoio aos grupos acompanhados pela própria pastoral familiar. São as equipes de Nossa Senhora, todo o nosso reconhecimento e incentivo. É assim que nós queremos evangelizar família, unindo todas as nossas forças. Como mencionei no início da missa, não duvido que o lugar onde a evangelização produz os melhores resultados, a maior eficácia, é quando nós acreditamos que, evangelizando bem as famílias, ali se transmite verdadeiramente a fé. Cuidando da vida espiritual nas famílias, igreja doméstica, nós fortalecemos a comunidade de fé que é formada de famílias evangelizadas. Quanto mais evangelizamos família, mais fortalecemos a comunidade de fé. Mais preparamos essas famílias para integrar a comunidade de fé. Que quem nos insere na vida da comunidade de fé, sabemos que é o batismo. Mas só que o batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a observar tudo quanto vos ordenei. Então, depois do batismo, é preciso entrar na prática pastoral de evangelização. E fazendo isso na vida, na família,
nós obtemos melhores resultados, com certeza. Então, agradeço e apoio a todos na Diocese que se empenham na evangelização das famílias. E agradeço o Padre Anailton por estar hoje à frente da nossa Comissão Vida e Família, que tem muito trabalho a realizar. E vejo o Padre Anailton se mostrando muito comprometido com a comissão. Quero também agradecer já os integrantes da nossa Comissão Vida e Família que estão aqui também. Fizeram o INAPAF, que é um curso dado pelo Instituto Nacional de Pastoral Familiar, preparando casais para desenvolver a pastoral familiar na Diocese. Então, nós temos já um grupo significativo de famílias fazendo esse curso, dado pelo INAPAF, pelo Instituto de Evangelização da Vida Familiar, Instituto Nacional de Pastoral Familiar. É por aí que nós caminhamos, planejando, dando formação, cuidando da espiritualidade e avançando de forma missionária. Não podemos deixar de fazer tudo isso para que vejamos a revitalização, o fortalecimento da vida de fé da nossa igreja. A prática pastoral é de fundamental importância. Também hoje, essa missa que propus celebrar, e unimos então as 3 propostas, porque hoje também anunciamos aqui a abertura da Semana Nacional da Família. Então, a Semana Nacional da Família, a Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, que tem suas representações também nos regionais, nos oferece para esta semana o chamado Hora da Família. Aqui nós temos 7 roteiros para encontros em família durante os 7 dias da próxima semana. Teremos a abertura com o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, todos os anos, marca o 2º domingo do mês vocacional, que é vocação a constituir família na graça do santo matrimônio. Então, nesse dia, do Dia dos Pais, nós celebramos esta vocação. Estamos aqui com a OVS, nós precisamos de famílias constituídas que geram filhos, para que dali daquela família constituída na graça do santo matrimônio, possam vir também as vocações para o sacerdócio ministerial, para a vida religiosa e para os demais ministérios na vida da igreja, que esse ano, mês de agosto, diz uma sinfonia de vocações na igreja. Pedi ao Senhor da Messe que não falte vocações e que essas vocações possam se fazer presente na vida da igreja de forma complementar, interativa. Uma não é mais importante que a outra, todas são importantes na vida da igreja. Se as vocações de especial consagração são importantes, que é o sacerdócio ministerial mais a vida consagrada, constituir família na graça do matrimônio é uma santa vocação. Precisamos educar também as novas gerações para que entendam a grandeza desta vocação. Precisamos também valorizar as vocações que vêm da graça batismal, as vocações que os leigos assumem na vida da igreja. Quantos ministérios leigos realizam na vida da igreja? Então, nesse mês vocacional, 2ª semana, Dia dos Pais, constituir família na graça do matrimônio, Semana da Família. É disso que nós falamos aqui hoje, já fazendo as motivações para que em todas as paróquias e comunidades da nossa diocese seja promovida na próxima semana a Semana Nacional da Família, que se torna Semana Diocesana da Família, Semana Paroquial da Família, Semana Comunitária da Família. Que se promova a Semana da Família em todos os ambientes da nossa Igreja Diocesana de 7 Lagoas. É esta a motivação que fazemos aqui hoje. E o importante, nós estamos aqui com a nossa assessoria de comunicação, nós estamos aqui com a nossa PASCOM, que a PASCOM e a assessoria de comunicação usem de hoje, quarta-feira, até o próximo domingo, para criar nos ambientes das redes sociais a maior e melhor divulgação possível
para que a Semana da Família seja realizada em toda a nossa diocese. Sejam ferramentas de evangelização a serviço do incentivo à vivência da Semana Nacional da Família. Assim nós teremos celebrações, teremos adoração, teremos encontros, teremos divulgação nos meios de comunicação, podemos ter entrevistas, podemos incentivar e levar os temas às escolas, e assim nós podemos pensar uma variedade de formas que podemos usar para que a Semana Nacional da Família não fique guardada na sacristia, ou seja, presa dentro da própria igreja, mas que a Semana Nacional da Família saia em direção das famílias, de todos os ambientes que favorecem, né, o apoio e a evangelização das famílias. É isso que nós queremos nessa semana. Então, o tema para esse ano, em conformidade com a campanha da fraternidade, que foi Fraternidade e Amizade Social, à luz do documento do Papa, Fratelli Tutti, todos vós sois irmãos, dizendo que as nossas relações não estão boas, tanto no ambiente familiar quanto na sociedade, nossas relações estão fragilizadas, precisamos melhorar a nossa convivência, os nossos relacionamentos, que muitas vezes estão tensos, com muitos conflitos, com muitas divisões, com muita intolerância, com muito ódio, né? Então nós temos que tornar o ambiente mais harmonioso, seja na vivência familiar, seja em sociedade. Precisamos diluir essas tensões para melhorar os nossos relacionamentos e a nossa convivência, a convivência fraterna, na vida familiar, na vida comunitária, na vida social. Esse é o tema à luz da campanha da fraternidade, que agora novamente retorna na Semana Nacional da Família. Família e amizade. É a chamada para a vivência desta semana. E cada dia os 7 encontros vão trazer um tema, onde se provoca uma discussão. Sempre tem um texto bíblico a ser rezado na forma de leitura orante, depois cada tema tem um roteiro que inicia ali, né, a reflexão do tema, para que ela possa continuar sendo partilhada entre aqueles que estão vivenciando o encontro. No primeiro dia vai falar da educação, não terceirizar a educação. Família não deixar de assumir o seu responsável papel na educação de seus filhos. Não terceirizar só para a escola vai educar meu filho. Não é a escola que é responsável pela educação do seu filho. Ela pode até fazer uma complementação dentro daquele programa de estudos que o governo oferece, né, de vida acadêmica. Mas educar, sobretudo nos valores humanos e cristãos, é missão da família. Se o Estado deixa de incluir isso no seu programa de estudos nas suas escolas, nós, igreja, não podemos deixar de cumprir nosso papel, de educar nossos filhos nos valores cristãos e humanos. Esta é a missão. Os primeiros educadores são os pais. O primeiro educador é a família. Não deixamos de cumprir com essa missão. É a primeira chamada da semana. Depois vem a amizade. A família tem a sua convivência mais íntima, mais direta, por vínculos, né, biológicos. Mas uma família que fecha em si, ela vai também se estagnando. Então nós precisamos construir boas relações fora da família também, entre vizinhos, no lugar de trabalho, na vida comunitária. Construir boas relações de convivência. Senão nós vamos ficando uma família fechada dentro de casa e ali nos adoecemos. Porque cortamos os vínculos de boa convivência, saímos dos ambientes de convivência e relacionamento. Então aqui entra a importância das amizades. Tratar bem as pessoas, né? Tratar com respeito as pessoas, isso gera amizade. As pessoas passam a gostar de nós, e gostar da nossa convivência. Isso é da dimensão da amizade. Cultivar boas relações para ampliar, né, a nossa teia de relacionamentos para além daquele convívio familiar de ordem propriamente biológica. Depois vê o uso das redes sociais numa perspectiva muito positiva, falando quanto bem as redes sociais podem trazer
sobretudo para pessoas sozinhas, para pessoas idosas, pessoas enfermas, usando as redes sociais, sentem a proximidade. E hoje a gente vê aí, muito usualmente eu vejo nas famílias, se um filho mora longe, se um neto nasceu, a família não pode vir agora, faz uma chamada de vídeo que eu vou conhecê-lo antes de eu chegar aqui. Então, se bem usado, a rede social traz benefício. Às vezes o filho não pode vir na casa dos pais toda semana, mas hoje pode fazer uma chamada de vídeo, ver os pais que estão em casa, os pais sentem bem em vê-los, e a gente vai construir, não vai substituir a presença, mas vai diminuir a ausência. E às vezes a pessoa acha longo aquele tempo. Então, essas ferramentas bem usadas nos ajudam também a alimentar os relacionamentos. Depois que vem a advertência, o uso excessivo. Quando o uso excessivo atrapalha a convivência, quando o uso excessivo não nos deixa conviver com a pessoa, nós preferimos ficar nas redes sociais do que conviver com as pessoas, aí já é o erro do mau uso. Do uso errado e do uso excessivo dessas redes. Depois vem que não falte na vida familiar a amizade com Jesus. Então, sobretudo, a família constituída na graça do santo matrimônio e as equipes de Nossa Senhora, tendo ali o sacerdote presente, representando o próprio Jesus, que se faz presente junto às famílias, que todas as famílias entendam a importância de estar na graça da presença de Jesus. Que Jesus tenha em cada família nossa aquele lugar de presença como ele tinha na casa de Betânia, com Marta, Maria e Lázaro, onde Jesus era tratado como amigo. Tinha as portas abertas para a sua presença. Então, que nossas famílias alarguem as portas para a presença de Jesus, cuidando bem da sua vida espiritual, praticando a leitura orante, tendo vida de oração, frequentando a igreja. Assim, Jesus estará mais presente nos nossos ambientes familiares. Depois, amizades inclusivas. Fiquei espantado, eu não tinha essa estatística. No Brasil, quase 9% da população tem alguma natureza de deficiência. Pessoas com necessidades especiais. No Brasil, passa de 18 milhões de pessoas. Não sabia que era tão alto. Essas pessoas estão entre nós. Elas precisam de atenção e cuidados especiais, porque tem alguma natureza de deficiência, tem alguma limitação que precisa, hoje nós chamamos pessoa com deficiência, quando se trata de políticas públicas, e falando de pessoas com necessidades especiais, quando dizemos que nós temos que cuidar, adequar mais os ambientes para elas, para que os ambientes se tornem acessíveis às presenças delas. Como nós tratamos as pessoas com deficiência que estão entre nós? Desde a comunidade de fé que vê aquela pessoa com deficiência, a família às vezes não tem um carro adaptado, a pessoa às vezes não consegue vir à igreja, essa família maior que é a igreja, deve ajudar a trazer aquela pessoa à igreja, se ela tem só limitação física. As nossas celebrações, nós temos que desenvolver mais a língua de sinais para os deficientes auditivos. Nós não temos nada impresso em braille para as pessoas com deficiência visual. Então, nós temos muito a fazer ainda para inserir quem tem deficiência visual, quem tem deficiência auditiva, quem tem deficiência física, ter lugar para essas pessoas na vida da comunidade de fé. Ainda que toda paróquia não possa fazer, mas nós tínhamos que oferecer ao menos uma missa por mês, com toda a adequação devida para o acolhimento dessas pessoas num lugar de acesso facilitado. Valorizar essas pessoas na vida familiar e na vida da comunidade, são quase 10% da nossa população, que precisa de cuidados e atenção especial. Depois, agora já começa a ser normal, um dos temas é a criação, a natureza, o meio ambiente. Como que nós estamos olhando para a criação de Deus? Como está sendo o nosso comportamento sobre questão de natureza, ecologia e meio ambiente? Se na família se educa para os valores humanos e cristãos, cuidar da criação é um dever cristão. Consciência ecológica ambiental é um dever cristão, porque se trata da criação que é obra de Deus.
Então não podemos deixar de educar as futuras gerações a necessária educação ecológico-ambiental para chegar-se à conversão ecológica, mudar a mentalidade e o comportamento. Senão a natureza não vai suportar as nossas más práticas, que têm prejudicado tanto o meio ambiente. Tem muita coisa a mudar por aqui. E por fim, o diálogo conjugal. Família precisa de acolhimento, de respeito, de entendimento, de diálogo, de compreensão, de perdão. Tudo isso faz parte do diálogo do casal e da família como um todo. Esta é a temática que vai se estender em cada dia da Semana Nacional da Família. A leitura proclamada hoje é uma continuidade do domingo. Nós estamos na Semana do Pão da Vida. Tem duas passagens muito parecidas. Tem aquela passagem que dizem a Jesus que tem diante de si uma multidão, sua mãe e teus irmãos estão aí fora e te chamam. Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade, que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus alargou ali, que não é só a casa de Israel que compõe a família de Deus. Jesus veio para incluir a humanidade toda no horizonte de ser a família de Deus. Basta acolher a palavra de Deus e pôr em prática. No Evangelho de domingo veio o que podemos fazer para participar da obra de Deus. Basta para participar da obra de Deus que acrediteis naquele que Ele enviou, que é acreditar em Jesus. A cananeia não é da casa de Israel. No início, Jesus a tratou como qualquer judeu trataria, com a maior humilhação que poderia fazer com aquela mulher. Mas era só para educar e mudar o comportamento dos discípulos. Que os discípulos logo falaram, manda essa mulher embora, porque ela não é da casa de Israel, ela é uma cananeia. Manda essa mulher que vem gritando atrás de nós ir embora. Então Jesus reprova essa atitude deles e entra em diálogo com a mulher, até a mulher provar a sua fé genuína, verdadeira. E a mulher então se diz, ainda que seja migalhas, eu sei que essa graça é a que eu preciso. E a mulher demonstrou a sua fé. A obra de Deus é que acrediteis naquele que o Pai enviou. Essa mulher mostrou que conhecia e acreditava em Jesus como fonte da graça de Deus, daquela cura que ela precisava. E assim ela alcançou a graça. Então aqui está alargando a compreensão. Não é quem nasce na casa de Israel que exclusivamente vai receber os dons de Deus. Em Cristo, toda a família humana, todo aquele que mostrar o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus e manifestar fé nele, vai receber as graças que ele traz para toda a humanidade. Então é assim que nós estamos vivendo essa semana do pão da vida, este que veio do Pai e dá vida ao mundo, que é o próprio Jesus. Assim seja.